E pensando um pouco nesse tema, eu queria nos levar a pensar um pouco sobre um dos livros, uma das cartas do apóstolo Paulo, que ele escreve para uma igreja nova, uma igreja ainda bastante jovem, que recém tem encontrado essa esperança em Jesus Cristo, mas uma igreja que já vem se desenvolvendo, se destacando, inclusive, no compartilhar dessa experiência e dessa esperança para outras pessoas. E o incentivo do apóstolo Paulo é que perseverem na sua fé, perseverem nesse amor, perseverem nessa esperança. Fé, amor e esperança. Ou esperança, fé e amor, como queira, né? Porque é isso que nos dá a força, a capacitação para cada dia, no nosso dia a dia, mas também olhando para uma eternidade. E eu queria começar lendo um texto, então, o começo desse capítulo, e vamos ver se funciona isso aqui agora direitinho. Da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, para a igreja em Tessalônica, começando a partir do verso 1 até o verso 10. Então, 1 Tessalonicenses 1, 1 a 10. Bom, vocês têm aqui, se quiser seguir e comparar com a Bíblia também pode, né? Às vezes temos traduções diferentes. Diz assim: Paulo, Silvano, ou Silas, é a mesma pessoa, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é geralmente a introdução que Paulo faz nas suas cartas, né? Já dando a base para aquilo que ele quer dizer. Sempre damos graças a Deus, ele diz, por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E o que é isso? O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa é a introdução dessa carta de Paulo à igreja em Tessalônica. É uma das cartas mais positivas que nós temos da parte de Paulo. Às vezes ele é meio forte, né? E tem exortação aqui também. Mas aqui ele começa com um grande elogio para essa igreja. Jovem igreja, tem poucos anos, pouca experiência, mas que já está dando fruto para o reino de Deus. E Macedônia? Onde é que fica? Onde é que fica Tessalônica? Bom, eu tentei colocar aqui umas flechas, eu acho que dá para ver, dá? Onde está Filipe, está em estrangeiro esse mapa aí, né? Mas ali está Filipos, onde ele pregou primeiro, e depois ele chegou a Tessalônica,
Filipos mais à direita, ali em cima. Não sei se isso aqui também tem... Ali está Filipos e aqui está Tessalônica. Paulo tinha trabalhado aqui na Ásia Menor, né? Hoje a Turquia, e aqui, estando aqui, ele teve aquele chamado: vem a Macedônia e ajuda-nos. Vocês lembram disso, né? Em Atos 16. E Paulo, então, na sua segunda viagem missionária, ele vem aqui para Filipos primeiro, aqui já é Europa, aqui já é Grécia, e depois ele vem para Tessalônica. Mais tarde ele desce para Corinto e para Atenas. A carta que ele está escrevendo é uma carta que provavelmente foi escrita não muito depois dele ter passado ali a primeira vez. A segunda carta já vem mais adiante. Mas essa cidade de Tessalônica era uma cidade importante. Não tem muita coisa das ruínas antigas ou da cidade antiga da época de Paulo. Alguma coisa da época do Império Romano ainda existe ali em Tessalônica. Hoje é uma cidade grande, ela existe então, né? Eu disse isso hoje de manhã e eu gosto de enfatizar isso, que o que nós temos na Bíblia não são lendas, não são histórias, é história com H, né? H-I. São coisas reais, são fatos reais, não são invenções, são lugares concretos. E muitos desses lugares você pode ir lá ver ainda hoje, né? A cidade de Tessalônica, ou Salônica, que às vezes é chamada, é uma cidade grande, uma das maiores da Grécia de hoje. Inclusive nessa cidade tem igrejas evangélicas. Eu nunca estive em Tessalônica, já estive em Atenas, mas não em Tessalônica. Mas eu conheço pastores que têm igrejas ali naquela cidade. A Grécia, se não de uma forma geral, é mais ortodoxa, né? Mas tem também algumas igrejas evangélicas. Uma cidade que era uma das principais na Macedônia, capital da sua região. Dentro do Império Romano tinha até uma certa liberdade de colocar os seus governantes. Então nem tudo precisava vir de Roma, né? Não precisavam estar seguindo tudo aquilo que vinha de Roma, mas podiam também decidir por conta própria, né? Fazer as suas próprias eleições ali na cidade de Tessalônica. É um importante centro, né? Estava à beira do mar, um importante centro de comércio, ficava numa estrada, numa via muito importante chamada Ignácia, e lá vinha então muita influência, como nós vimos no mapa ali, da Ásia, né? Turquia de hoje, que vinha para a Europa e vice-versa. E ali então se encontravam muitos comerciantes, mas também pessoas que compartilhavam das suas ideias, das suas filosofias e assim por diante. Nós sabemos também, pelo texto aqui, que tinha uma presença judaica, bastante forte, na verdade. Ali tinha se formado também uma colônia de judeus e tinha uma sinagoga, e é um lugar onde justamente Paulo vai inicialmente. Quando é que Paulo chega nessa cidade? Bom, nós podemos ler sobre isso em Atos 17. Nós temos o texto dessa ocasião, quando ele chega a primeira vez em Tessalônica. E eu acho que é importante situar um pouquinho esse contexto, justamente porque estamos lendo uma carta para essa igreja, para entendermos um pouco aquilo que tinha acontecido ali. Diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Fazendo o quê? Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que eles proclamam é o Cristo, é o Messias. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, nos narra Lucas em Atos. Reuniram alguns homens perversos dentro dos desocupados. Eu gosto que é muito detalhada a coisa, né? E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando,
arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Belo testemunho, não é verdade? Esse pessoal que agitou o mundo todo, agora chegou em Tessalônica também, né? Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jasson e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Esse foi o início, quando Paulo chega nessa cidade de Tessalônica. Ele tinha saído de Filipos, ali tinha acontecido muita coisa, como vocês sabem, em Atos 16. Chega em Tessalônica para pregar o Evangelho, pregar o Cristo, não pregar outra coisa, mas senão a pessoa de Jesus Cristo. E ele passa um tempo ali na sinagoga, sábados, dia do culto, e quer provar para os judeus que Jesus Cristo é o Messias, né? Jesus é o Messias. Era difícil para os judeus aceitarem. Não aceitavam na época de Jesus mesmo, e mesmo depois, e até hoje em dia, é muito difícil para a maioria dos judeus aceitarem que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Mas diz que alguns creram. O Espírito Santo estava atuando ali, né? E alguns creram, até dos judeus. Também uma outra categoria de pessoas que se reunia nas sinagogas, os tementes a Deus, aqueles que tinham um certo interesse, não tinham se tornado judeus na religião, não tinham se tornado prosélitos, mas eles tinham interesse, iam para a sinagoga para ouvir o texto do Antigo Testamento e a pregação acerca de um Deus vivo. Esses também creram, muitos deles. E até o destaque, muitas mulheres até da alta sociedade também aceitaram. E esses foram formando essa base inicial da igreja em Tessalônica. Mas houve perseguição. Alguns não gostaram daquilo que estava acontecendo lá. Quem sabe a própria concorrência com a sinagoga, mas também, quem sabe, não aceitando a própria pregação. E começam então a acusar Paulo e Silas, querem levá-los diante de um tribunal, não acham eles, não sei onde eles estavam, onde tinham se escondido, ou se estavam pregando em outro lugar na cidade. De qualquer forma, acabam levando o irmão que os hospeda, né? E vocês viram a história, o que aconteceu. Sabemos que Paulo e Silas ficaram um pouco tempo em Tessalônica. Logo eles saíram, diz o texto bíblico, e foram para Bereia, para uma cidade que também estava no mapa ali, um pouco ao sul de Tessalônica. Sabemos também que Paulo voltou para Tessalônica, para Macedônia, provavelmente sabemos na terceira viagem missionária, e quem sabe mais alguma vez mais adiante. Bom, é para esse contexto que Paulo está escrevendo a carta. O que caracteriza esse contexto? Bom, perseguição, como nós ouvimos, novos crentes que precisam ser instruídos, naturalmente, pessoas que estão sendo pressionadas de várias formas e que precisam ser encorajadas. Então, o encorajamento é um aspecto importante dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. Encorajar os novos crentes, reconhecer como eles haviam crescido na fé, até levado o Evangelho a outros lugares. E ele quer incentivá-los, encorajá-los no meio da perseguição. Se nós lemos depois o resto das cartas, nós vamos ver que também tinha alguns problemas. E vou mencionar alguma coisa mais adiante, que também precisava ser corrigido. Não era uma igreja perfeita. Paulo se alegra com a igreja, mas tem os seus probleminhas também, né? Perfeito só a nossa igreja aqui, não é verdade? No Bonfim, né? Filadélfia aqui, né? Onde nós, seres humanos, estamos, sempre tem uma ou outra coisa, né? Sempre temos alguns problemas, coisas que precisamos aprender. Costumo dizer que eu vi hoje no espelho, lá em casa, um cara que não é perfeito, né? Que precisa ajuda, a graça de Deus a cada dia. E certamente esse é
a nossa situação. É uma igreja que é formada então por judeus, gentios, quem sabe outros que moravam ali, uma igreja multicultural, multirracial, multiétnica, assim como a grande maioria das igrejas que nós vemos no Novo Testamento. Há lugar para todos. Aqui não há discriminação. Aqui não se faz separação. Se você vem de uma origem judaica ou gentia, você tem o seu lugar aqui nessa igreja, né? Mas é uma igreja que está também situada, como eu disse, numa situação de bastante pressão. Está dentro do Império Romano, e o Império Romano tinha um imperador, né? E vocês viram que a acusação, inclusive, que fizeram, era que eles estavam indo, quem sabe até eu pulei aquele texto quando eu li, né? Os decretos de César, né? Diz que eles causaram alvoroço, que eles estavam indo contra os decretos de César. Por quê? Porque os imperadores romanos exigiam obediência cega a todos os súditos dentro do Império Romano, e mais do que isso, eles queriam ser venerados e até adorados. E os imperadores romanos tinham colocado, os Césares tinham colocado estátuas suas em muitas das grandes cidades, muitos lugares em todo o Império, e queriam que as pessoas ali os adorassem e até sacrificassem para eles. Nós vemos isso mais narrado, por exemplo, nas cartas de Jesus, através de João, para as igrejas do Apocalipse, né, da Ásia Menor. Essa problemática que já está surgindo nesse período, e que por mais de 200 anos vai ser a atenção, a pressão que a igreja que está surgindo nessa parte do mundo vai sofrer, né? É só lá por volta do ano 310, 311, quer dizer, 250, 260 anos mais tarde do que esse acontecimento, que nós vamos ter um imperador que alivia um pouco a pressão, e aos poucos, então, inclusive faz o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Eles pregam outro rei, dizia o texto, né? Eles pregam que Jesus Cristo é o rei. O imperador não é. O imperador se achava um Deus. Ele se achava o Senhor dos senhores. Mas ali estava uma igreja, e naturalmente o apóstolo Paulo e Silas e outros, pregando um outro rei, um outro Senhor, né, que está acima de qualquer governante terreno que existe. O que a igreja tinha demonstrado? Eu queria destacar isso rapidamente essa noite. 3 aspectos que são importantes, que Paulo destaca aqui no começo. O texto é rico, não temos tempo de ver tudo, mas alguma coisa que caracteriza essa igreja, segundo o apóstolo Paulo. Ela tinha demonstrado, em primeiro lugar, o trabalho que resulta da fé. Em segundo lugar, o esforço motivado pelo amor. E em terceiro lugar, Paulo diz, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já viram essa trilogia antes? Fé, amor e esperança? Fé, esperança e amor, né? Um tema que Paulo usa e menciona várias vezes. A primeira coisa, então, é essa questão do trabalho que resulta da fé. Diz Paulo que eles tinham deixado de servir os ídolos para servir ao Senhor. E eles têm colocado a sua fé em Jesus Cristo. O trabalho é uma consequência dessa fé em Jesus, diz Paulo. A fé em Cristo não leva à passividade, muito menos ao relaxamento, né, em relação às responsabilidades e deveres que nós temos no dia a dia. Ao contrário, a fé em Jesus Cristo é algo que nos motiva a trabalharmos
para o Senhor, naturalmente, para o reino de Deus, mas também trabalharmos para o bem-estar da nossa família, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso mundo. A fé em Jesus Cristo não nos aliena, não nos separa da realidade desse mundo, mas nos leva a nos empenhar ainda melhor para aquilo que Deus tem nos chamado e onde Ele tem nos colocado. O crente, ele dá um bom exemplo no seu trabalho. Quem sabe não em primeiro lugar se matando de trabalhar, às vezes que a gente faz isso, né? Trabalha muito, mas principalmente trabalhando de uma forma honesta, com excelência, uma forma solidária com seus colegas de trabalho. Quando eu tinha terminado a faculdade de matemática e física, eu tentei achar um trabalho como professor de matemática, que tem sido uma das minhas paixões ao lado de Jesus Cristo e de Alzira ao longo dos anos. Mas era muito difícil. Estávamos na Suécia, meus pais estavam voltando para o Brasil, para um novo período. Eu tinha terminado a universidade lá, numa cidade chamada Uppsala, e não encontrava um emprego fixo como professor. E diziam, ali na região onde a gente morava, que ia levar uns 10 anos para ter um trabalho fixo quando os professores existentes teriam se aposentado. Como não tinha muito crescimento, o crescimento tem sido maior nos últimos anos com a imigração, mas naquela época, começo dos anos 70, não tinha muito crescimento. Então, as escolas mantinham mais ou menos aquele mesmo número de professores. Então eu fui procurar um trabalho numa metalúrgica. Eu fui metalúrgico durante um ano, né? E trabalhar em turnos. A gente começava uma semana às 6 da manhã, ia até às 2 da tarde. Na outra semana ia das 2 da tarde às 10 da noite. E o terceiro turno era das 10 da noite às 6 da manhã. Depois a gente folgava uma semana para se recuperar um pouco, né, do esforço durante esses dias, principalmente da noite. Eu trabalhava numa indústria que fazia canos de aço inoxidável. Canos que eram usados na indústria e outras coisas assim. Uma fábrica muito grande, com centenas de operários, que inclusive tinha filial aqui em São Paulo também. E no primeiro tempo, era tudo novo, muito interessante. Saí da sala de aula da universidade para ir para uma fábrica metalúrgica, tinha um certo gosto diferente. Mas depois de algumas semanas, e principalmente uma madrugada, eu sentei numa hora de pausa ali e comecei a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Esses meus colegas aqui em volta só falam palavrão. Né? E quando ficaram sabendo que eu era membro da igreja, era um crente, a coisa ficou pior ainda. Né? O único momento que nós temos uma alegria juntos assim, é às vezes, quem sabe, num café que tomamos, ou quando a gente vai sair jogar bola juntos. Mas aqui na fábrica está muito difícil. Né? E tem aquele colega meu ali, na máquina ao lado, que fazia... fazia os canos ficarem redondos, né? Eu cortava eles depois no tamanho certo. Ele é muito difícil, muito difícil. E nós já tivemos, né, algum atrito em relação a isso. Mas aí, pensando um pouco, orando sobre a situação, pensando o que Deus, né, quer comigo nesse lugar. Eu precisava trabalhar aí, depois dos anos de estudo na universidade, o caixa estava menos que zero, né? Eu tinha trabalhado no correio extra aos sábados e domingos para me manter na universidade, distribuindo cartas e dirigindo caminhão. Mas o que eu estava fazendo ali? Eu queria recuperar um pouquinho da minha economia, inclusive queria voltar para o Brasil, passar um tempo aqui. E aí, é como se Deus, no meio da madrugada, diz: Bértio, eu te coloquei aqui para você ser um exemplo, ser um
uma testemunha minha nesse lugar. E eu decidi aquela noite começar a tratar os meus colegas de uma forma diferente. Não me preocupar muito com o jeito que eles estavam agindo em relação a isso. Mas mais, quem sabe, escutá-los nos seus problemas e assim, e ter uma palavra de incentivo. E a primeira vítima da minha nova estratégia foi justamente meu colega na máquina ao lado ali, né? E aos poucos fomos melhorando. Eu fiquei 1 ano naquela fábrica e fiz muitos amigos, né? Nunca chegamos a ter, quem sabe, o mesmo vocabulário, né? Principalmente eu tentei não me adaptar ao vocabulário deles, né? Mas foi uma oportunidade de estar ali naquele lugar. Às vezes o trabalho é difícil. Às vezes, justamente, numa situação assim, a gente tem aquela, quem sabe, vontade de não ser solidário. Quem sabe até, né, dizer certas coisas. Mas a fé em Jesus Cristo nos ajuda, de alguma forma, de criar um ambiente ao nosso redor, de dar um testemunho de vida, mesmo quando, quem sabe, a coisa não é tão fácil. Aquela experiência na fábrica tem sido muito importante para mim em todo o meu ministério. E eu sei o que alguns de vocês passam no dia a dia, no trabalho que vocês fazem. Nem sempre o pessoal está nos apoiando nas ideias, nos pensamentos que nós temos. E eu acho que Paulo está se referindo a isso. Não só aqui em Tessalônica, mas em outros lugares. Vocês estão no meio desse mundo, não é fácil, mas esse trabalho que vocês fazem, que vem da fé, que é baseado na fé em Jesus Cristo, é tão importante. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo tem que corrigir alguma coisa justamente em relação ao trabalho. Ele diz: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Viu? Isso não é coisa nova não, viu? Isso já acontece há muito tempo. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Fazendo o bem nesse contexto do trabalho, é sobre isso que Paulo está falando. Mas também, naturalmente, sendo responsável, fazendo um bom trabalho, tomando a sua responsabilidade. Eu sei que uma das coisas mais difíceis é ficar desempregado. E queremos, como igreja, orar por você se você está buscando emprego e não consegue. Eu creio que Deus pode ajudar. Eu creio que é importante, né? Porque também no trabalho nós podemos estar dando esse exemplo, esse testemunho cristão. A segunda coisa é o esforço motivado pelo amor. E Paulo usa uma palavra muito forte aqui quando ele fala sobre o esforço. Uma palavra que na verdade significa cansaço, fatiga, trabalho árduo. E ele menciona isso aqui várias vezes. Inclusive a palavra que Jesus usa em Mateus 11, 28, vocês que estão cansados e oprimidos, vinde a mim. É justamente essa expressão. Às vezes o trabalho cansa, não é verdade? Às vezes nós nos esforçamos e parece que ficamos fatigados, cansados, exaustos. O trabalho pode ser árduo, tanto naturalmente na obra do Senhor, a favor do reino de Deus, mas também no nosso dia a dia. Mas Paulo diz que também aqui eles tinham dado um exemplo. Por quê? Porque esse esforço era motivado pelo amor. Um amor que só vem de Deus. Não um amor, em primeiro lugar, sentimental, mas de uma atitude positiva em relação às pessoas. E Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, né? Persistência. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E eu creio que Paulo não está apenas pensando no trabalho na igreja. Eu acho que também esse trabalho que precisamos fazer, de alguma forma,
né, nos esforçando no nosso dia a dia. 2 Coríntios 6, 4, 5, ele até menciona o seu próprio esforço como um exemplo. E ele já tinha dito, né, que a igreja em Tessalônica tinha seguido o seu exemplo. Ele diz: como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, no meio de sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, aí está a palavra de novo, noites sem dormir e jejuns. O exemplo que Paulo tinha dado para as igrejas nesse esforço. E não é um esforço por obrigação, mas um esforço nutrido pelo amor. Um amor sincero, verdadeiro, sem falsidade. Um amor, em primeiro lugar, ao próprio Senhor Jesus Cristo, mas também um amor ao próximo. Bom, vocês acham que eu esqueci do tema, né? Esperança. Tenho esperança que, perseverança, que vamos chegar lá, logo, logo. A terceira coisa, a perseverança que vem dessa esperança em Cristo Jesus. Paulo fala sobre essa esperança que tem sido a motivação principal, que tem sido aquilo que tem feito com que eles continuem servindo ao Senhor. E ele fala muito sobre perseverança, muito sobre esperança nessa carta. Foi aí que eu lembrei justamente desse texto. Porque vez após vez, Paulo está mencionando a esperança como algo que caracteriza o cristão, né? Uma esperança que outros não têm. Vejam 4:13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Até na hora da morte, na hora de perder um ente querido, nós sabemos que essa esperança nos carrega. E nós temos uma esperança que aqueles que não conhecem a Cristo não têm. Em 5:8 ele diz: nós, porém, que somos do dia, quer dizer, da luz, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Aqui ele faz um paralelo com a armadura de Deus que temos em Efésios 6, mas aí, o capacete da esperança da salvação, algo que está aqui colado à nossa cabeça, algo que não apenas é uma coisa sentimental, mas uma certeza daquilo que Deus tem feito ao nosso favor, da graça que Ele tem dispensado a nós, e que nos dá essa esperança de salvação. O que caracteriza o que é essa esperança? Em primeiro lugar, ela é baseada em Jesus Cristo. Se você quer ter esperança na sua vida, para o dia de hoje, para o dia de amanhã, é em Jesus Cristo. Não adianta nós colocarmos a esperança em outras pessoas, em sistemas de governo, ou nas finanças, ou em outras coisas, ou em outros deuses. A única esperança que realmente perdura e é firme é a esperança em Jesus Cristo. Em segundo lugar, é uma esperança compartilhada. E eu gosto desse aspecto, porque Paulo está escrevendo não para um indivíduo, mas para a igreja toda. Ele está falando de uma esperança que, inclusive, ele num dos textos diz que vocês são essa glória, essa alegria que eu tenho, vocês são a minha esperança. Temos essa esperança juntos, e esperamos juntos a chegada do reino de uma forma completa. Uma esperança para o dia a dia, na comunhão com Cristo, o fato de que Cristo está conosco, mas também uma esperança para a vida eterna, de ressurreição, de uma eternidade com Cristo. E Paulo tem muito desse aspecto escatológico, né? Vimos no texto inicial também. Ele fala sobre essa esperança final. É verdade que a coisa é muito difícil. O reino de Deus não tem vindo, quem sabe, de uma forma completa no nosso meio. Um dia virá de uma forma completa, final, o estabelecimento do reino de Deus.
Mas já existem indícios desse reino, já existem sinais desse reino no nosso meio, que mostram, que apontam para uma realidade que vai muito além de qualquer reino terreno, de qualquer ideia que nós possamos ter do nosso tempo aqui na terra. Um reino que se estabelece com a volta de Cristo. E esse capacete da esperança, da certeza de salvação. Você tem certeza da sua salvação? É só em Jesus Cristo, né? Vocês já viram aquele filme, aquele vídeo, Deus é Brasileiro? Não, vocês não olham essas coisas, né? Mas é muito interessante, né? Com Antônio Fagundes. Mostra muito da nossa cultura brasileira, inclusive. E às vezes nós pensamos que Deus é brasileiro mesmo, né? Ele faz parte da nossa cultura, então ele vai dar um jeitinho no fim, né? O Deus do jeitinho. Olha, não existe um jeitinho a não ser através de Jesus Cristo. Essa esperança de salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Esperança que gera perseverança. Uma esperança que faz com que nós podemos vencer as lutas do dia a dia. Uma esperança de que vamos conseguir mudar coisas também enquanto estamos aqui na terra, aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Eu sei que a igreja está bem empenhada lá no satélite Íris, nós queremos ver mudanças ali, e já estão ocorrendo algumas coisas, né? Estamos envolvidos em outros lugares. Eu costumo contar uma vez que eu visitei Mulungu do Morro. Já contei isso aqui, quem sabe, né? Sabe onde fica Mulungu do Morro? Não? Alguém já esteve lá ou não? Perto de Cafarnaum, mas não Cafarnaum lá na Palestina, mas na Bahia, na sua terra ali. Você nunca visitou Mulungu do Morro? Sabe o que é Mulungu? É uma árvore, né? É um pequeno povoado ali. Ali nós fizemos, através da FEPAS e tal, fizemos perfuração de poços. E tem toda aquela região ali muito árida, muito seca, muita dificuldade. E ali, então, através do trabalho social da convenção, foram perfurados poços artesianos. E eu estive lá visitando uma vez com um representante do governo sueco, porque eles tinham dado dinheiro para isso, e nós íamos encontrar o prefeito da cidade de Mulungu do Morro, né? E aí você imagina o prefeito ali de gravata, terno e tal, né? E nós íamos nos encontrar ali na sede da prefeitura. E eu cheguei lá com esse representante do governo sueco, um homem muito sério, e esperando, quem sabe, certas coisas. E quando chegamos na cidade, eu perguntei, onde é que fica a prefeitura? O senhor, olha, infelizmente a gente não tem uma prefeitura aqui, né? Mas a Câmara dos Vereadores é naquela garagem que tem ali, né? Então, quem sabe ali você vai e pergunta. Aí fomos lá naquela garagem, um lugar meio aberto assim, com cadeiras de plástico, e eu perguntei se ali era a Câmara dos Vereadores. Sim, é aqui. E vocês são os visitantes que vieram do estrangeiro? Disseram, é isso mesmo. Então o prefeito já vem, logo, logo ele vem, né? Sentamos ali e esperamos. De repente eu vi na esquina ali, perto da praça, um senhor saindo de um bar na esquina, né? Shorts, camiseta, chinelo de dedo, e ele vem andando, né? E eu pensei, esse cara vai atrapalhar a nossa reunião. Quando ele chega, é o prefeito da cidade, né? Naquela informalidade toda, né? E o meu colega sueco de gravata e tudo, né? Eu estava um pouco mais assim. E nós começamos a conversar. E não foi conversa de bêbado o que esse prefeito de Mulungu do Morro disse. Ele fez um discurso muito bonito, falou sobre a mudança que tinha acontecido na cidade de Mulungu do Morro. Ele disse que, olha a praça ali, está verde agora, né? Todas as pessoas aqui dessa cidade agora têm água potável.
Nós temos visto a mudança em termos de saúde, né? E eu fui traduzindo, né, o melhor que eu podia para o meu colega sueco. Há esperança. Há esperança. Quando nós podemos colocar os princípios do reino e perseverar nisso, nós podemos também colaborar para mudanças, mesmo que às vezes pode parecer uma gota no oceano. Então não vamos nos desesperar, nem essa semana, nem depois dessa semana. Vamos crer que no meio de tudo isso Deus está nos dirigindo. Há uma esperança no dia de hoje. Há uma esperança para cada um de nós, as nossas famílias, nossos filhos, netos. Há uma esperança para o nosso país, para as pessoas que estão lá na Indonésia, que agora estão ouvindo o testemunho da Bruna. E há uma esperança para o dia de amanhã, né? Quando nós estaremos num reino perfeito de Deus. Termino com o texto de 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. A fé que resulta em trabalho, o esforço pelo amor e a perseverança que vem dessa esperança que nós temos em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.